Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, diz assim, versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, pedimos que o Senhor venha nos dando sabedoria e entendimento. Edifica a tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, o capítulo 4 é um capítulo que mostra vários milagres de Eliseu junto ao povo. Agora veja que interessante, o capítulo de milagres começa com uma aparente calamidade. Uma mulher, esposa de um profeta, fica viúva, esse profeta está em dívidas, e como era a lei de Israel, o que acontecia? Quando você devia, você trabalhava para o credor, para com o seu salário pagar a dívida. E até pagar aquela dívida você ficava como servo, como escravo dele. Lógico, não a escravidão como nós pensamos. Essa questão de ser servo em Israel era uma lei extremamente rigorosa. Tinha toda uma série de cuidados. Então, quando você entender essa escravidão aqui, é simples. A pessoa vai trabalhar e todo o salário dela vai para pagar a dívida. É esse tipo de escravidão. Só isso. O resto a pessoa vive normal, mora normal, tem os direitos civis normais, tem sua liberdade, tudo isso. Entendeu? Agora, o texto não fala como que esse profeta se endividou. Provavelmente, muitos teólogos defendem que foi por causa da perseguição que Jezabel e Acabe fizeram contra os profetas de Deus. A Bíblia fala que a coisa foi muito rigorosa. Normalmente, quando há perseguição, a pessoa não consegue trabalhar. E aí, para viver, ela é obrigada a tomar dinheiro emprestado, vender coisas, fazer uma série de coisas. Entendeu? Então, assim, esse camarada provavelmente passou uma crise desse tipo. E quando morreu, sua mulher ficou sem saber o que fazer. Uma tragédia familiar aqui. O interessante é que milagres normalmente aparecem quando está acontecendo uma tragédia. Vários dos milagres da Bíblia aconteceram num ambiente de tragédia. Pessoas morrendo, pessoas doentes, pessoas condenadas, pessoas presas. E aí Deus vem e faz um milagre. E olha o que vai acontecer. Versículo 2. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seus filhos, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui. O que acontece? Primeira pergunta de Eliseu, o que você tem em casa? O que sobrou? Ela falou, uma vasilha de azeite. É interessante que quando a gente às vezes imagina que a gente não tem nada a oferecer, não tem nada para negociar, não tem nada para proporcionar algo. E é curioso na Bíblia como Deus normalmente ele usa algo que você já tem, mesmo que seja pouco.
que Deus está mostrando aqui? Não importa a quantidade. O que importa é que o pouco que você tem, você colocou à disposição do Senhor. Você colocou à disposição da situação. Ela teve uma palavra do profeta, o profeta falou, olha, arruma um monte de vasilha e você vai começar a deitar esse azeite. Ela sabia que aquilo era humanamente impossível, mas ela teve que ter um passo de fé na palavra do profeta. Como? Pedindo vasilhas e botijas emprestadas. E ela saiu em toda a vizinhança. E quando chegou em casa, começou a deitar vasilha. Num determinado momento, a última vasilha estava enchendo. Ela chegou para o filho, tem mais? O filho falou, não. Assim que encheu a última, parou. Aí olha que interessante, ela não toma nenhuma atitude. Ela vai perguntar para o profeta, olha, encheu todas as vasilhas, o que eu faço? Ele fala, agora você vai, vende esse azeite, paga a dívida e com o que sobrar, você e teus filhos vão viver. Quer dizer, veio o recurso para pagar a dívida e veio o recurso para uma pequena aposentadoria, uma pequena pensão. Tudo aquilo começou por quê? Porque ela foi buscar Deus, foi buscar a palavra do Senhor, não se desesperou, obedeceu à orientação de Deus, teve passos de fé, uma fé prática. Senhor, eu preciso de um emprego, vou ir atrás. Senhor, eu preciso de uma cura, eu vou orar, vou buscar a Deus e vou ao médico. Às vezes eu chego no médico, Deus proporciona a cura através do médico. Atitudes de fé e obediência. Agora, o milagre que foi feito aqui se compara ao milagre que Jesus fez da multiplicação de pães e peixes. É um milagre de um extremo poder do Espírito Santo de Deus, usando o profeta Eliseu. Isso aqui é um feito fenomenal. Entendeu? Eliseu, ele tinha essa marca da coisa mexer, até que isso aqui foi criado matéria. Não foi nem transformado. Por exemplo, Jesus transformou água em vinho, é matéria para matéria. Agora, quando Jesus multiplica os pães, quando o azeite aqui da botija é multiplicado, matéria é criada. Do nada. Qual a primeira vez na Bíblia que aparece matéria sendo criada do nada? A criação do universo. Deus criou o nosso universo a partir do nada. Então, para quem fez um universo desse tamanho, a partir do nada, encher 20 vasilhas de botija, sustentar uma multidão com 5.000, é moleza. Não é problema para Deus o sustentar. Problema para Deus é ter o nosso coração por inteiro. Isso é um grande problema. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Veja que interessante. Essa mulher era uma mulher rica, tinha posses, mas era uma mulher generosa. Sempre que Eliseu passava, ela oferecia pão. A princípio, a primeira vez que ele chegou, ela não sabia que ele era profeta. Talvez a segunda vez também não, mas aí ela percebe, opa, esse aqui é um homem de Deus. Ela não era uma israelita. Entendeu? Ela era uma estrangeira. E aí olha que interessante. Era uma mulher sábia e submissa, porque ela vai conversar com o seu marido. Olha, eu estou vendo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, para receber ele aqui. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Certa vez, conversando com uma pessoa crente há muito tempo, e a gente conversava sobre a questão de receber a igreja na casa.
E aí a pessoa chegou e falou, eu recebi a igreja na minha casa, criança subir em cima do meu sofá novo. Eu não quero ver isso. Nem pensar. Igreja é lá para a igreja. Aí eu fiquei pensando, porque desde o começo da minha salvação eu fui ensinado que uma das maiores bênçãos que tem é você receber a igreja na sua casa. Entendeu? Você está recebendo o povo de Deus. É uma grande bênção, é uma honra. Veja que interessante, essa mulher estrangeira teve entendimento que receber um homem de Deus era bênção. Entendeu? E olha que interessante, além de tudo isso, ela tinha o coração do seu marido, porque prontamente ele atendeu. E eles entraram com provisão para todas as vezes que Eliseu estava por lá, ele pudesse ficar com eles. Amém? Vamos seguir, versículo 11. Agora o texto é um pouco longo. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele, chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. O que acontece aqui? Aqui a Bíblia nos fala de um princípio que eu sempre tenho falado com os irmãos, o princípio da gratidão. Gente, os antigos aqui no Brasil, eles comentavam assim, por exemplo, tinha uma família próxima, numa propriedade rural do lado. Aí às vezes falava para o filho, ó, vai levar esse queijo lá. Aí o filho fala, por quê? Não, vai levar porque nossa família deve favor para aquela família. São vizinhos queridos. Aí você tinha alguém do seu trabalho que tinha te ajudado, você tinha um coração agradecido. Aí tinha uma pessoa, por exemplo, que te ajudou. Sempre que você podia, você ajudava ela. Gente, Deus é o Deus de gratidão. A nossa cultura usa as pessoas. A nossa cultura é egoísta. Ela quer tirar o máximo das pessoas. Isso tem endurecido o coração do povo. Eliseu aqui mostra a importância da gratidão. A mulher estava tratando bem ele, e aí ele quer agradecer a ela, e ele pergunta para ela, você precisa de alguma coisa? Posso conversar com o rei, posso conversar com o capitão? Porque Eliseu tinha acesso. Ela falou, não, mas eu moro no meio do povo, e ela era uma mulher que tinha tudo. Era uma mulher rica. E aí Geazi falou, olha, eles não têm filhos. Aí Eliseu faz uma promessa e fala, olha, no ano que vem, no tempo certo, você vai estar com o neném no colo. Essa promessa é tão impressionante para a mulher que ela fala, homem de Deus, não minta para mim, não me dá uma falsa esperança. E no tempo certo a criança chegou. Entendeu? Mais ou menos no estilo do nascimento de João Batista. Que Isabel e Zacarias eram bem velhos. Isabel era estéril. E João Batista veio através de uma palavra do Senhor. Entendeu? Novamente a gente vê um milagre de Eliseu. Muito bacana, muito legal. E a narrativa vai continuar, versículo 22. Não, versículo 18, perdão. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou,
e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. Olha que interessante. Novamente, o que aparece aqui? Tragédia familiar. Aí você pergunta, você fala, Deus, não entendi muito bem, a mulher não tinha filho, já estava conformada com isso, já era idosa. Marido também. Aí o senhor dá um filho para depois autorizar e permitir que ele morra? Veja, esse menino saiu, ele já devia ser um adolescente para poder ir sozinho até o campo. Ele chega no campo, começa com uma forte dor de cabeça. Aí ele é levado para casa, ali naquela época não tinha acesso a médico, não tinha acesso a remédio, era uma coisa ou outra. As pessoas não tinham a medicina que tem hoje. E aí, a meio-dia, esse menino morre, deitado sobre as pernas da sua mãe. Agora, olha que interessante, gente. Essa mulher não entrou em desespero. Essa mulher não saiu gritando igual a maluca. Embora se fosse correto. Porque você perdeu um filho dessa maneira, a criança acordar de manhã, sair para ir ver o pai e voltar com uma dor de cabeça e ao meio-dia morrer, é desesperador. Mas olha a característica dessa mulher, mostrando a sua sabedoria. A primeira coisa que ela faz, ela coloca o menino na cama do profeta. Alguns teólogos já acham que ela fez isso de propósito. De repente, ela era uma gentia, não tinha conhecimento da lei do Senhor. De repente, na cabeça dela, vou colocar na cama do profeta. Só que é interessante que ela fecha a porta e sai. E olha o que essa mulher vai fazer. Versículo 22. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Ela procura o marido, ela fala: olha, chama um dos moços, eu preciso viajar até o profeta. Aí olha que interessante, parece que ela tinha aderido à religião judaica. Porque ele chega e fala: olha, mas não é nem lua nova e nem sábado, que é uma festividade judaica. E ela não fala nada ao marido. Por quê? Porque ela confiava que Deus poderia restituir a vida do menino. Não foi ele que gerou. Ela poderia ter o menino de volta. Essa era a fé dela. O que acontece? No momento de desespero, ela mantém a cabeça fria. E consegue colocar a cabeça para funcionar. E fazer as escolhas corretas. Irmãos, sempre que tiver um problema, aquieta. Para por um minuto. Faz uma oração. Pensa com calma. E vai tomando uma decisão de cada vez, senão você vai piorar o problema. Entendeu? E aí o que acontece? Versículo 24. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Olha que interessante, essa palavra vai bem é shalom. Shalom quer dizer paz. Olha que interessante essa mulher. Ela arruma o jumento, vai viajar com o servo, fica para ele: ó, você não para. Ela entendeu o que tinha que fazer.
vou buscar o homem de Deus. Assim que ela entendeu que tinha que buscar o homem de Deus, nada iria impedir ela. Nada iria atrapalhar. Focou. Eu vou buscar a Deus. Manteve o foco. Agora, olha que interessante. Eliseu era um profeta? Sim. Mas Deus não mostra para Eliseu que o menino tinha morrido. Mostrando que profetas e homens de Deus operam o seu dom apenas quando Deus autoriza. Se Deus não dá o dom, se Deus não faz correr atrás, nada acontece. A prova que Eliseu praticamente aqui é um homem normal. A mulher chegou, ele viu ela se aproximando da casa, falou para o moço, vai lá receber. Que era hábito na época. Ela vem, então ele pergunta, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E ela responde, vai bem. Aí você fala, opa, peraí, mulher. Segunda vez você fala shalom, segunda vez você fala paz, a gente percebe que ela não se deixou tomar pelo desespero. De uma maneira curiosa, ela manteve a calma, manteve a fé. Chegou o profeta e falou, vai bem, mas olha o que ela vai fazer agora. Versículo, só um minutinho, 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não manifestou. Então disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo, o menino não despertou. Até aqui. Veja que interessante, a mulher chega, Geazi vai receber, saúda a mulher, e a mulher fala para ele, shalom. Aí ela entra para dentro da casa de Eliseu. Quando ela entra para dentro da casa de Eliseu, ela expõe seu coração. Ela se joga ao chão, pega nos pés de Eliseu, e começa a colocar toda a tragédia que aconteceu. Ela começa a abrir seu coração, ela chega e fala, eu perdi um filho. Eu não falei para não me enganar? Tipo assim, eu já era conformada que eu não ia ter filho. Você inventou me dar um filho e agora o filho morreu? Que negócio que é esse? Aí Geazi vai tentar tirá-la dos pés de Eliseu. Eliseu falou, não, para. Isso aqui que você está vendo é amargura, é dor, é desespero, deixa ela. O Senhor me encobriu o que está acontecendo. Aí Eliseu fala para Geazi, Geazi, pega o meu cajado e vai. Provavelmente ela já informou onde estava o menino, o que tinha feito, tudo isso. A Bíblia não cita, mas é o que se subentende no texto. Ele falou, você vai botar o cajado no rosto do menino. Não se sabe por que Eliseu falou isso. Não se faz a mínima ideia, nós não temos a mínima noção. Só que aí a mulher chega para Eliseu e fala, mas eu não vou te deixar. Aí Eliseu entende, olha, vou ter que ir junto. Só que Eliseu e a mulher viajavam mais devagar. E Geazi ultrapassa eles. E chega primeiro na casa da sunamita. E quando ele chega lá, ele faz conforme Eliseu falou, bota o cajado no rosto dele.
Entendeu? E aí nada acontece. Ó, tá morto. E aí ele volta, encontra no caminho Eliseu e a sunamita e relata que ele está morto, que nada aconteceu. Amém? Me põe aqui um pouco de água, por favor. Vamos seguir. Versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos. E orou ao Senhor. E subiu. Não, e orou ao Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui no 33. Olha que interessante. Primeira coisa. Eliseu chega. Quem entra no quarto? Geazi, a mãe do menino. Nós temos que lembrar que até agora o pai do menino não sabe de nada. Provavelmente está trabalhando no campo. Ou está descansando. Aí olha o que Eliseu faz. Primeira coisa, fecha a porta. Aí você pergunta, por quê? Jesus fez a mesma coisa nos evangelhos. Sabe por quê? Porque entenda, diferente do que acontece hoje, a última coisa que homens verdadeiros de Deus querem é fazer show. Hoje em dia se busca show, hoje em dia se busca encher igreja, hoje em dia se busca divulgar. E aí o que a turma fala? Não, mas está divulgando para que a fé dos outros se fortaleça. Será? É algo para parar para pensar, porque o profeta Jesus faz exatamente o contrário. Agora veja, onde essa Bíblia é lida, esse milagre está sendo falado. Qual a primeira atitude de Eliseu? O básico, orar. Primeira coisa, diante de qualquer problema. Ó, você orou por uma estratégia, foi atrás da estratégia. Você está diante daquilo. Eliseu entende que ele tem que fazer alguma coisa. Eliseu percebe que Deus vai fazer algo. Mas ele começa pelo começo. Ele ora. Muitos cristãos hoje vão orar por último. E aí já é tarde, já foi embora. Porque veja, o que acontece? Orar mostra a dependência de Deus. Já falei para você quer saber o quanto você depende de Deus? É simples, o quanto você ora pedindo orientação de Deus. Esse é o termômetro. Se eu oro bastante a Deus pedindo orientação, eu dependo mais de Deus. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Faça que nem seu pastor, orações de 12 segundos. Oração de flash. Eu oro rápido mesmo, não estou nem aí. Eu sei que Deus está ouvindo, eu tenho que ter fé nele, sou filho de Deus. O Espírito Santo habita em mim, Jesus é meu irmão e meu Salvador. Por que eu tenho que ficar com palavrório? Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a trocar esse pneu. Outro dia eu fui trocar o pneu do carro, uma das porcas não sabia, eu vi que ia moer tudo. Falei, Senhor, ajuda. Arrancou a porca, quebrou, mas eu orei. Entendeu? Deus falou, você vai conhecer a autopeça. Mas amém, orei. Entendeu? Se você quer saber o quanto depende de Deus, é o quanto você ora. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 34. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele, toma o teu filho. E entrou ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Veja que interessante, Eliseu faz um negócio maluco.
Ele sobe na cama, deita sobre o menino, encosta nariz com nariz, olho com olho, boca com boca, braço com braço, peito com peito, perna com perna. E aí ele faz isso. O que acontece? O máximo que acontece é aquecer um pouquinho o corpo. Mais nada. Eliseu levanta e começa a andar que nem barata tonta no quarto. Cucaracha. Entendeu? Eliseu dependia de Deus, tipo, orei, não aconteceu nada, fiz aí, só deu uma aquecida, mas aqueceu, porque o meu corpo esquentou, ou porque a vida está voltando nele. Por exemplo, a hora que você levantar, põe a mão na cadeira, ela vai estar quente. Quando o nosso corpo encosta em algo, fica quente. Então Eliseu não tinha como saber se o corpo tinha aquecido porque voltou à vida ou porque era o corpo dele. E aí ele levanta e faz. E aí o que ele faz? Ele retorna. Deus confirma a estratégia. Aí você pergunta, irmão, da onde que Eliseu tirou isso? Simples. Ele fez da mesma maneira que Elias faz. Ele fez da mesma maneira do milagre de Elias, igualzinho. Ele aprendeu com o seu mestre. E foi a única estratégia que veio. Mas o que eu tenho que entender aqui? Deus não está sugerindo um ritual vazio. O que o escritor aqui quer mostrar é o seguinte: Eliseu aprendeu com o seu mestre. Fez a mesma coisa. E Deus ressuscitou o menino. Aí ele pega o menino, chama a mãe. Por essa passagem a gente vê que a mulher não estava no quarto. No começo eu falei que a mulher tinha entrado, não tinha entrado, então só Geazi e Eliseu. Entendeu? Aí ele chama a mãe e entrega. E a mãe, explodindo de alegria, se joga no chão, imagina. Ressuscitou, o menino estava morto. Não tinha como escapar. Isso aqui foi um milagre espetacular de Eliseu. Jesus fez esse milagre. Nós temos que lembrar que na Bíblia, ressurreições não aconteciam. Não era assim. Por exemplo, grandes milagres na Bíblia você teve em 1450 a.C. Ali com Moisés, ali com Josué. Aí pula um monte de milagre desse nível. Vai andar 600 anos. Até o profeta Elias. Aí vai andar mais 800 anos. Até Jesus. E os apóstolos. Veja, Jeremias não ressuscitou ninguém. Vários profetas não ressuscitaram ninguém. Os profetas menores, você não vê nada disso. O que eu estou querendo dizer? Deus faz milagre? Sim, mas não é festa do milagre. Entendeu? Muita gente morreu na época de Eliseu. Mas esse jovem aqui foi curado. O concerto de Deus era com essa família aqui. Nós cremos em milagres? Sim. Cremos no poder de Deus? Sim. Mas Ele é soberano, Ele dá a vida a quem quer e tira de quem Ele quer. Eu vou falar para vocês, eu já orei para muito morto ressuscitar. Já orei. Eu não tenho dificuldade com isso. Se Deus resolver curar, amém. Nunca aconteceu. Já orei para o paraplégico. Aonde eu fui salvo, eles ensinavam o seguinte: a gente não sabe quando Deus vai fazer um milagre. Mas para que o nome dele seja glorificado, ore. Porque se ele resolver fazer um milagre, o nome dele é glorificado. Eu falei, fechou. Então eu tenho por hábito. Outra coisa, quando eu ia orar com o paraplégico, estou falando isso para vocês, para ensinar. Não para dar uma de bom. Mas, quando eu fui orar com o paralítico, botei a cadeira do lado, ninguém viu. Falei, posso orar com você? Posso. Pus a mão aqui em cima da cadeira, orei baixinho e acabou. Porque tem gente que faz maior show, né? Mas para vocês verem como eu não sou nada especial, certa vez eu fui num velório e orei por uma pessoa. Falei, Senhor, se for da tua vontade, ressuscita. Aí me afastei do caixão, estava sentado. De repente eu olho no meio da multidão.
A mão do morto fez assim. Quando a mão do morto fez assim, gelou barriga, os olhos encheu de lágrimas, arrepiei inteiro. Tomei um susto. Aí eu levantei. Quando eu levantei, era a mão do irmão dele que estava em cima, batendo assim. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Para vocês verem que eu não sou ninguém especial. Na verdade, sou um jaguara. Porque fui lá, orei para Deus ressuscitar o morto, e quando eu vi a mão mexendo, a suposta mão mexendo, quase que derreti. Sabe, pior que Tomé, tá vendo e não tá crendo? Mas eu fui lá e fiz meu papel. Olha, porque às vezes as pessoas se falam, nossa, o cara que é espiritual é nada, eu sou com vocês, igual, a única diferença é que eu vou lá e oro. Mas já teve lugar que eu fui que não orei. Orei pela família e tal, fiquei quieto. Entende? Mas se a gente quer ver um milagre acontecer, nós precisamos orar pelas pessoas, amém? Vamos avançar. Mais um milagre à frente, versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo, põe a panela grande ao fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio, e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Era época de fome. Nós temos que entender a primeira coisa. Produção agrícola não é como é hoje. Então havia épocas de fome, marcado em todo mundo antigo. Não pensa que alguém tinha uma geladeira e um armário cheio que nem o seu. Não pensa que alguém tinha um supermercado e se o camarada tivesse dinheiro ia lá e comprava. Não pensa que tinha Bolsa Família vinda do governo, nem cesta básica. Não tinha. Mesmo que você tivesse dinheiro, talvez você não tinha como comprar. É mundo antigo. Junta a isso, vários moveres de Deus na terra traziam fome. Pastor, Deus traz fome? Sim, é só ver o caso de José no Egito. Quando ele interpreta o sonho, ele fala, ó, Deus mostrou o que ia fazer a Faraó. Ele primeiro vai trazer 7 anos de fartura, depois vai trazer 7 anos de fome. Nossa, pastor, é verdade. Que bom que no Novo Testamento, né, é época do amor, ninguém passa fome, né? Jesus, no sermão de Mateus 24, fala, haverá fomes, pestes. O próprio Jesus, quando os selos abrem, é ele que quebra o selo do cavalo da fome, trazendo fome para a terra. E a junção dos 4 primeiros cavalos mata 1/4 da população da terra. Lembra o equilíbrio? Amor, juízo. Amor, juízo. E olha que interessante. Ah, pastor, que bom que o juízo é só para os ímpios. Crente que é crente não passa necessidade. Alguns já ouviram esse absurdo gospel. Eu queria saber aonde que crente que é crente não passa necessidade. Misericórdia. Isso aí não existe. Nós acabamos de ver 2 mulheres. Uma ficou endividada e perdeu os filhos. A outra, o menino morreu. Como não passa? E aqui o que acontece? Na escola de profetas, estavam sem comer. Num ponto tal que a hora que chegou Eliseu, tipo, eles estavam olhando um para a cara do outro. Ó, não tem o que comer. Aí Eliseu fala o seguinte, ó, vamos fazer um caldo. Vai colher umas ervas, vamos fazer uma sopa. Sopa do quê? Sopa de água com erva. Devia ser uma sopa maravilhosa. O que é? Água com erva. Água, cebolinha verde, salsinha, entendeu? Ah, e umas couve desfiada lá da casa do irmão João. Entendeu? Agora, para agravar a situação, o camarada que foi colher, ele colheu umas parras bravas, que eram chamadas colossíntidas.
era uma erva venenosa. Aí o cara chegou, cortou bonitinho, jogou na panela com outras ervas. Eles começaram a comer, ou começaram a se servir. Até um fala, morte na panela. Avisa, quer dizer, ó, fome, os caras sem comida, e quando vão comer alguma coisa para enganar o estômago, o camarada bota um negócio venenoso. Olha que interessante o que vai acontecer. Versículo 41. Porém ele disse, trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse, dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Olha que interessante. Não existe nenhum trabalho científico que mostre que farinha purifica alguma coisa. Outro detalhe, devia ser pouca farinha. Muito pouca. Devia ser o fim do pote. Porque se fosse um pouquinho a mais de farinha, eles faziam pão e dividiam com todo mundo. Por que só tinha aquele pouco de farinha? Que não se põe farinha em sopa. Vira uma gororoba. Aqui no Brasil tem uma palavra gororoba. Uma misturada, uma coisa esquisita. Entendeu? Aí o que acontece? Era o fim da farinha. Só que o milagre que está envolvido aqui, ó, primeiro milagre. Eliseu foi usado para gerar matéria do nada. Segundo milagre, Eliseu foi usado para dar a palavra sobre a gravidez e para ressuscitar. Terceiro milagre, Eliseu altera a matéria. Foi um milagre químico. Isso aqui se parece com transformar a água em vinho. Transformar água em vinho, tem um irmão que é um cientista, o presbítero Adalto Lourenço. Muito gostoso ouvir ele. E ele entende muito de ciência, é um alto cientista. Já trabalhou na NASA, em um monte de lugar. Ele fala que como Jesus transformou água em vinho, a química explica. Qualquer químico consegue explicar, não, quebrou a molécula aqui, quebrou lá, quebrou o átomo, juntou, fez vinho. Fácil. Tem uma explicação. O que eles não conseguem explicar é o seguinte, a energia usada para transformar toda aquela quantidade de água em vinho, dava para destruir 4 vezes a Terra. Somente um Deus pode fazer isso. Um milagre químico. Esse milagre de Eliseu não é tão portentoso quanto de Jesus, mas, gente, estava envenenado o negócio, não tinha comida. Ele pega o último punhado de farinha, joga e purifica. Quando que ele tinha feito isso, lembra? 2 pregações passadas, a cidade de Jericó tinha águas amargas. Ele pega um pouco de sal e purifica as águas. Aqui tem um ensinamento, nesses 2 milagres, muito interessante. Novamente, ele usa o que tem à mão. Pastor, estou sem dinheiro, não sei o que vou fazer amanhã. Mas eu tive uma ideia, hoje deu super certo. Eu peguei a minha enxada, coloquei na minha bicicleta, orei a Deus e pedi para Deus abrir uma porta de trabalho. Sabia, pastor, na segunda casa que eu fui, a mulher falou para mim limpar o jardim. Eu limpei o jardim, ela me deu R$50 e ainda eu saí de lá com uma cesta básica que ela gostou tanto de mim. Deus é tremendo, pastor. Sim, Deus é tremendo, mas você pegou a única coisa que você tinha, a enxada. Pegou a única coisa que você tinha, a força de trabalho. E você exerceu sua fé. E foi atrás. Deus não tem parte com o vagabundo. Deus, veja, qual é a diferença da fé e da esperança? Por exemplo, eu tenho a esperança que vou ter a vida eterna. Entendeu? Mas eu tenho fé de que Deus vai prover todo o recurso que eu preciso para viver até o final da minha vida.
Então, por isso, cada dia eu vou sair para trabalhar com confiança que Deus vai abrir porta, que nada vai faltar, e vou correr atrás. Qual a diferença? A fé é ativa. A esperança é passiva. Ah, eu tenho esperança que meu casamento vai melhorar. O que você tem feito para melhorar seu casamento? Ah, eu tenho esperança que eu vou ser promovido no trabalho. O que você tem feito para ser um funcionário melhor, mais bem preparado? Isso é fé. Ela é ativa. Nos 2 milagres, Eliseu pega o que tem à mão. No milagre do óleo, a mulher pega o que tinha à mão. Será que Deus não está querendo nos ensinar algo? As pessoas ficam esperando, já vi gente, que a pessoa olhou e falou, estou sem dinheiro. Aí a pessoa tinha um pacote de 5 quilos de farinha e tinha fermento. Foi lá, fez pão, botou no carrinho de feira, saiu para vender. Quando foi à tarde, vendeu o pão. Isso é fé. Já vi gente que tinha farinha, tinha umas coisas gostosas para pôr dentro, tinha umas outras coisas e não fez nada. E ficou reclamando de Deus. Tem gente que só quer fazer as coisas quando está tudo certo. Entendeu? A pessoa não sabe trabalhar numa adversidade. A pessoa não sabe trabalhar quando as coisas estão difíceis. Os antigos. E isso que ele está falando para vocês é um piá de cidade. Eu fui criado em cidade. Eu não sei nada de antigo, sei só do que me contaram. E do que alguma coisa que eu vi com os meus parentes. Mas eu sei que os antigos, o que eles tinham na mão, eles corriam atrás. E dava um jeito, se arrebentava, chegasse a ponta dos dedos, mas fazia. Hoje em dia, a geração é flácida, é acomodada. Não corre atrás e fica esperando as coisas cair do céu. Não faça assim, isso é pecado. Amém? Vamos lá para encerrar, 42. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse, dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse, como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Olha que interessante, um homem desconhecido vem dessa cidade, Baal Salisa, e ele trouxe os pães os pães das primícias, que eram pães que eram sacrificiais. Trouxe para onde? Para a escola de profetas, eram 20 pães. Não sabemos exatamente o tamanho, mas não era algo muito grande. E aí ele fala, dá para os homens. Aí sempre tem um entravado, né? O senhor fala, como que eu vou dar para os homens? Só 20 pães, você está louco? 20 pães? Você está maluco? Perdeu a noção? Aí Eliseu chega e fala, pode dar porque não vai faltar. E os 100 homens comeram, se fartaram e sobrou. Novamente foi criada a matéria. Esse milagre aqui é muito menor do que Jesus fez. Jesus sustentou aproximadamente 15 mil homens, assim, homens e mulheres. Fala 3 mil e 5 mil, mas eram homens. Aí tem as esposas e os filhos. Naquela época não tinha anticoncepcional, e ter muitos filhos era bênção, então era uma tropa. Entendeu? Quem aqui foi criado em casa de muito filho, levanta a mão rapidinho. Ah, então vocês sabem que pacote de bolacha não sobrava e nem via pacote de bolacha. Entendeu? Aqui em casa foram criados 3 filhos, era uma maravilha. Se abriu um pacote, desaparecia. Não tinha. Se a bolacha não era da melhor, já, porque, entendeu? Agora, aqui, eram 100 marmanjos. E, novamente, Eliseu usa o que tem à mão. Olha que interessante, o homem veio viajando. Aquele homem podia ter comido o pão, não sabemos se ele fez. Se havia fome na terra, ele podia ter vendido o pão. Ainda falava, Deus proveu.
Sabia que tem crente que é assim, né? Às vezes Deus dá as coisas para ele para dividir, ele pega para ele. Só que aquele homem, guiado pelo Senhor, que ele conseguiu fazer, o texto não fala, mas pela providência de Deus a gente sabe que é o que aconteceu, levou aqueles pães e 100 homens foram sustentados. E sobrou. E ele foi um instrumento. Olha que interessante. O que eu aprendo aqui encerrando? Quando que você se deixa usar pelo Senhor para abençoar os irmãos, seja o que for. Nós aqui não tínhamos muito dinheiro há 24 anos atrás. Eu precisava levantar, a cerca da minha casa estava caída. Sabe quem veio me ajudar? Sem dar um tostão? O irmão Vicente e o irmão João. E nós pegamos junto e ajeitamos a cerca aqui. E aquilo para mim foi ouro, porque o meu arame farpado estava no chão. E os 2 irmãos vieram me ajudar. Qual foi o pagamento deles? Tomaram um café com um almoço, ou pão com mortadelas, foi à tarde. Mas eles me abençoaram grandemente. Se permita ser usado pelo Senhor. É uma honra servir a igreja. É uma honra servir o irmão. É canal de bênção. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo, pedimos que o Senhor venha com o teu poder, que nós tenhamos discernimento, sabedoria e possamos enxergar às vezes que o Senhor quer nos usar. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.